Olá! Vamos juntos mergulhar fundo na análise do XPlog, o XPLG11. A gente vai usar como base o relatório gerencial de novembro de 2025 para entender direitinho a saúde do fundo, seus pontos mais fortes e, claro, os desafios que a gestão está encarando. E vamos começar com a informação que todo cotista quer saber, né? O rendimento. Em novembro, a distribuição foi de 82 centavos por cota, um número que mostra a consistência do fundo em gerar renda mês a mês. Tá, mas o que esse valor significa em perspectiva? Bom, ele equivale a um dividend yield anualizado de 9,42%, com base no preço da cota no fim do mês. Basicamente, esse é o retorno que o investimento gera só com o aluguel dos imóveis. Agora, um recado super importante antes da gente continuar. Tudo o que vamos conversar aqui é para fins educativos, tá bem? Esta é uma análise baseada em dados públicos do relatório. Não é, de forma alguma, uma recomendação de compra ou de venda de ativos. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, os destaques de novembro. Depois, a gente entra na força do portfólio. Em seguida, os desafios e como a gestão está lidando com eles. Aí, olhamos para os planos de crescimento e, para fechar, um balanço geral. Vamos nessa? Certo, começando pelos principais acontecimentos de novembro. E olha, foi um mês com bastante movimento, com notícias bem importantes para o cotista ficar de olho. Para quem talvez não conheça o fundo tão a fundo, o XPLG11 é um FI de gestão ativa. O que isso quer dizer na prática? Que os gestores não ficam parados. Eles estão sempre buscando as melhores oportunidades, seja comprando, vendendo ou melhorando os imóveis para maximizar os resultados. O foco é total no setor logístico. Beleza, agora vamos entender o que sustenta o fundo. Quais são os pilares que dão essa força e essa resiliência toda para o portfólio do XPLG11? E a força já começa por aqui, na escala e na qualidade. A gente está falando de 18 condomínios logísticos de alto padrão. Juntos, eles somam mais de 1 milhão de metros quadrados de área. São galpões modernos, bem localizados, um baita diferencial competitivo. Agora, olha que interessante a diversificação. 57% da receita vem do comércio varejista, muito puxado pelo e-commerce. Mas o fundo não coloca todos os ovos na mesma cesta, sabe? Também tem uma fatia relevante de material de construção, logística. Isso traz mais estabilidade, porque se um setor da economia vai mal, os outros ajudam a segurar a receita. E quem aluga esses galpões? Só nome de peso. Leroy Merlin, Renner, Mercado Livre, Mobile, B2W. Ter empresas desse porte como principais inquilinos é uma camada a mais de segurança, né? Traz muito mais previsibilidade para o fluxo de aluguéis. Outro pilar fundamental está aqui, nos tipos de contrato. Quase metade da receita vem de contratos atípicos. E por que isso é tão bom? Porque são contratos de prazo bem longo, feitos sob medida para o inquilino. A multa para sair é altíssima. Na prática, isso ajuda a blendar uma parte importante da receita do fundo por muitos anos. Mas, claro, nem tudo são flores. A qualidade de um fundo também se mostra na hora de lidar com os problemas. Então, vamos ver agora o outro lado. Os desafios e como a gestão ativa do XPLG11 está trabalhando neles. E aqui está um exemplo perfeito de gestão em ação. Olha só, em outubro, a inadimplência estava em 6,3%, um sinal de alerta. A gestão agiu rápido e, em novembro, esse número despencou para 1,7%. Isso mostra agilidade para resolver o problema. O relatório também mostra com transparência a movimentação de inquilinos. Tivemos a saída de Eletrobras e Rojala, lá no Rio de Janeiro. Por outro lado, em São Paulo, mal a Mobis saiu e a Caterpillar já entrou no mesmo espaço. Uma troca relâmpago que minimiza o tempo que o imóvel fica vazio. E por falar em imóvel vazio, a gestão aponta os desafios de forma bem clara. O centro de distribuição em Americana está 100% vago. E existem pontos de vacância no CD da B2W e em Cajamar. Apesar desses focos, a vacância total do portfólio está controlada em 4,6%. Ou seja, mais de 95% dos imóveis estão gerando receita normalmente. Ok, já vimos o retrato do momento. Mas e o futuro? O que vem por aí? O XPLG11 tem planos de expansão bem ambiciosos no radar e é isso que a gente vai ver agora. O primeiro grande movimento é a 8ª emissão de cotas que pretende levantar 1,1 bilhão de reais. Para que esse dinheiro todo? O objetivo é claro, financiar o crescimento, comprando novos ativos que façam sentido para a estratégia do fundo. E um destino provável para parte dessa grana é uma aquisição gigante. O fundo já assinou uma carta de intenções para comprar todos os ativos de outros 2 fundos de logística, o RBRL11 e o RDLI11. É uma transação que pode chegar a 1,5 bilhão de reais. Para a gente entender como isso funciona, o processo tem etapas.
A primeira, que foi assinar a carta de intenções, já passou. Agora, eles estão na fase de diligência, que é basicamente um pente fino em todos os ativos para ver se está tudo certo. Se estiver, o próximo passo é a compra definitiva. E com isso, a gente chega ao nosso balanço final. É hora de colocar tudo que a gente viu na mesa e ponderar os fatos que o relatório de novembro nos trouxe. Então, o que a gente tem na balança? De um lado, fatores de estabilidade bem fortes, um portfólio de altíssima qualidade, inquilinos excelentes e uma gestão que mostrou ser eficiente para resolver problemas. Do outro lado, os pontos de atenção. O valor da cota que ainda negocia abaixo do valor patrimonial, a vacância nesses ativos específicos que a gente viu e, claro, o desafio de executar um plano de expansão tão grande. E essa frase do próprio relatório resume bem a postura da gestão. A mensagem é: o trabalho é contínuo. Eles seguem buscando inquilinos para as áreas vagas e também ficam de olho em oportunidades de vender algum imóvel para realizar lucro, a chamada reciclagem de portfólio. Tudo para gerar mais valor. E a gente termina com uma questão que fica no ar para a reflexão. O grande desafio para o XPLG11 daqui para frente parece ser exatamente este: como encontrar o equilíbrio perfeito entre a segurança de um portfólio já maduro e consolidado e os riscos, mas também as gigantescas oportunidades que uma expansão desse tamanho pode trazer. A resposta para essa pergunta vai ditar os próximos capítulos do fundo.